Olá, eu quero falar hoje para vocês sobre divórcio e relacionamentos. E o nosso tema hoje é bastante interessante porque o divórcio, ele faz parte hoje da cultura moderna. Você deve encontrar muita gente que já se separou e que acostuma numa vida, vamos dizer assim, uma vida solo. E fica difícil da pessoa voltar a viver com outras pessoas. As pessoas que se separam, existem dois grupos, as que têm filhos e as que não têm filhos. Eu vou falar na perspectiva feminina, porque o meu público maior é o meu público feminino. Eu sou especialista em saúde da mulher, como médico, então sempre trabalhei mais com mulheres mesmo. Então veja, nesse grupo de mulheres que se separam, tem aquelas que ficam com a responsabilidade dos filhos e aquelas que talvez nem tiveram filhos, né? Ou se separam ou ficaram viúvas, enfim. Então, a separação, que antigamente era do tempo do disquite, né? Então, agora é o divórcio e hoje em dia é mais fácil do que possa parecer. Quando há vamos dizer assim, entendimento dos que se separam, os dois podem ir ajuizar uma separação e fica bastante mais fácil, né? Antigamente era mais complicado e existe também os divórcios que são litigiosos, onde um dos dois não aceita o divórcio, não chegam a nenhum acordo e tem que entrar com uma ação de divórcio. E aí é uma coisa que pode correr muitos anos. Uma ação de divórcio litigioso ele pode demorar 5, 8, 10 anos, porque além das questões envolvidas no próprio divórcio, tem até que chegar à sentença. E depois da sentença vai ter fazer a sentença valer, né? Então, no que tange filhos, no que tange bens, no que tange todas as questões envolvidas de um casamento. Um ponto muito importante quando eu trabalho com casais ou com pessoas que têm dificuldades de se separar é o que fez você fica junto com aquela pessoa. Qual foi o pensamento, o primeiro pensamento que você teve quando você olhou para aquele homem? Qual foi a primeira ideia ou os pensamentos que se passaram quando você viu pela primeira vez antes de conversar com aquela pessoa? Por que é importante isso? Porque essas primeiras ideias, é isso que uniu você a esse homem, é isso que você viu nele, é isso que fez você se aproximar dele, é isso que vai manter o casamento. Uma vez eu perguntei, o que você viu nele? Ele falou, achei ele muito bonito. Ok. Então o que vai manter você, este homem, é enquanto ele for bonito para você. O dia que ele não for mais bonito, vai perder a força o casamento. Eu achei ele muito inteligente. Se um dia ele tiver Alzheimer, vai perder o interesse. E aí vai, né? O que você viu naquele homem? Então, esse é o primeiro ponto a ser trabalhado, porque é isso que fez você se aproximar dele. Eu conheço uma paciente que diz, não, olha, ele era uma pessoa bem de vida economicamente e eu estava instável economicamente, eu achei isso interessante. Eu fui buscar a segurança econômica dele. Ok, coragem dela de falar isso. Outro fala assim, eu achei ele muito atraente sexualmente. Tá ok. Então o que vai fazer, a base desse relacionamento vai ser o relacionamento sexual. E assim por diante. O que fez duas pessoas ficarem juntos. Isso é fundamental. É o primeiro ponto, tá? Que nós temos que levar em consideração. Por quê? Porque nessa sua necessidade, isso que você vê nesse homem, é aquilo que tem a ver com a sua necessidade maior daquele momento, que pode ser que mude.
Então, achei ele inteligente. Ok, pode ser que 5 anos depois isso não signifique mais para você. Achei ele bonito e senti atração sexual. Pode ser que 5 anos depois não tenha mais a mesma questão. Então, é fundamental o que você... eu achei ele muito parecido com meu pai. Então, eu queria um homem mais velho. Ok. Então, você estava buscando alguém para representar o pai para você pelo seu amor pelo seu pai. Tá tudo bem. Então, isso vai manter o seu relacionamento, o seu casamento. Esses primeiros minutos, eles definem o padrão de relacionamento que vai ter. Né? Então, pessoas, por exemplo, que se atraem para gerar um filho, elas vão permanecer casadas por causa desse filho. E assim é. Então, eu estou falando antes de falar do divórcio, eu estou falando o que juntou essas duas pessoas. O que fez com que essas duas pessoas ficassem juntos. É fundamental entender isso. E se você está num relacionamento, ou teve um relacionamento que você não conseguiu concluir ainda, escreva essa pergunta, faça assim, o que você viu naquele homem? O que fez você ficar junto com ele? É isso. Se você conseguir ter essa resposta, vai juntar muito. Você tem que ser sincera com você. Se você não conseguir responder essa pergunta, é difícil você organizar qualquer coisa, porque você não sabe por que você está ali. Eu não sei por que eu estou questionando. Então analisa, volta, sente, pensa, porque isso é fundamental. Quando duas pessoas ficam juntas, inicialmente, atenção, vou falar uma coisa importante aqui. Tanto o homem quanto a mulher procura um no outro a mãe. Isso. Mas aquele homem mais velho está procurando a mãe. Por quê? Porque a mãe é a referência de amor. É pela mãe que nós conhecemos o amor. Então, a mãe é a referência de amor. Então, por que eu busco a mãe naquela? Porque você vai querer colo, você vai querer compreensão, aceitação, amor incondicional, suporte, apoio, abraço, não quer crítica. Então, isso tudo faz parte do amor maternal. Então, buscamos a mãe? Sim, buscamos. E ele também, ele busca isso na mulher. Compreensão, aceitação, apoio, suporte, tudo isso que vem faz parte do pacote do amor materno. Mas isso não dura muito, isso não sustenta uma relação. Por quê? Porque uma relação é feita entre um homem e uma mulher. Quando esse homem e esta mulher estão no masculino e no feminino, isso dá liga, eles se atraem. Tá? Quando esse homem vira pai e quando essa mulher vira mãe, o casamento perde força. Ok? Se essa mulher vira mãe desse homem, esse homem infantiliza, perdeu força. Já não é mais um homem e uma mulher, é uma mãe e um filho. Se o homem virou cuidador dela, ela virou filhinha dele, ele virou pai, o casamento perdeu força. Se essa mulher quer mudar o homem, ele é alcoólatra, problemático, dependente químico, ela veio para salvar ele, para tirar ele das drogas, o casamento perde força. Porque o que mantém um homem e uma mulher juntas é um homem e uma mulher, um masculino e um feminino. Positivo e negativo atrai. Se essa mulher se masculiniza, fica positivo com positivo, se repele. Tá? Se esse homem se maternaliza, fica negativo com negativo, se repele. Entendeu? Então os problemas eles surgem na convivência pela projeção e necessidades diferentes que cada um tinha. Então, eu perguntei, o que passou pela sua cabeça nos primeiros minutos quando você estava junto com esse homem? O que fez você ficar com ele? O que fez você se aproximar, falar dele a primeira vez? Eu tenho uma pessoa que falou assim, a gente era amigo, a gente trabalhava na mesma empresa, era amigo, e um dia eu me separei, eu estava chorando as mágoas com ele e a gente começou, ok, então é um relacionamento que começou em cima de uma amizade,
Legal? Porque a amizade é a base de um casamento. Tá? O respeito e admiração. Você tem que ter respeito e admiração para manter um casamento. Se você perde o respeito pelo companheiro, o casamento perde força. Se você não admira, se é um homem que não gera admiração sua, perde força. Voltando. Então, a expectativa de um do outro é que colocar os dois juntos. Dois sistemas que se atraem. E isso é importante entender. São dois sistemas. Tem pai, mãe, avós, bisavós. Tem um monte de gente atrás e eles dois ali juntando esses sistemas. Por um tempo. Casamento é por um tempo. Então, vamos, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de divórcios e relacionamento. Para falar de divórcio, tem que falar por que juntou. Para falar por que juntou, tem que ver o que aconteceu no primeiro minuto, nos primeiros 5 minutos, na primeira meia hora. Isso vai definir todo o resto. Disse que um homem ou mulher mantém um casamento, mas quando eles começam a fazer função de pai, função de mãe, o casamento perde força. Ok? E agora eu estou falando das diferenças que faz um casal brigar, se separar e ir se afastando. Ou permanecer junto por causa de obrigação, por causa de compromisso, por causa de retidão, por causa de ética, por causa de qualquer coisa. Por causa de filho. Filho não mantém casamento. Filho não mantém casamento. Filho não mantém casamento. Tá? Nunca coloque no peso em filho para manter um casamento, por favor. Bom, e aí chega um momento que esse casamento perde força. Entre o momento que perder força e a separação mesmo, pode levar muitos anos. 1, 2, 5, 10 anos, 15 anos, até um dos dois ter coragem de falar, olha, não dá mais, nós somos jovens ainda, vamos ser felizes, você fica livre também, vamos procurar encontrar. Então, chegar nesse ponto precisa ter coragem. E aqui entra um momento importante da nossa conversa aqui, né? Precisa ter autoconhecimento, precisa ter amor próprio, precisa ter comunicação não violenta, comunicação assertiva, comunicação livre, precisa ter amor próprio, precisa ter amor pelo outro, precisa ter respeito por essa pessoa com quem você viveu tantos anos, que talvez até tenha tido filhos. Tudo isso junto faz com que o momento da separação deva ser um momento bom, gostoso, prazeroso. Por quê? Porque é a finalização de algo que deu certo. Então, relacionamento tem a ver com autoconhecimento. Porque o relacionamento é um espelho. Eu vejo minhas fraquezas, eu vejo os meus defeitos, eu vejo aquilo que eu preciso melhorar e não consegui melhorar, eu vejo meu egoísmo, eu vejo minha vaidade, eu vejo minha ganância, eu vejo todas as características que são pesadas na existência humana, elas vêm à tona no relacionamento. O relacionamento é um espelho, é o melhor lugar para o autoconhecimento, porque a gente é colocado no liquidificador constantemente. Se você tem um homem do seu lado, e se você homem tem uma mulher do seu lado que te desafia, que te traz para a realidade, que te faz perguntas e que te questiona, entendeu? Está fazendo um papel muito bom para o autoconhecimento. Então, nesse momento, quando chega à conclusão de que o relacionamento está desgastado, de que não dá mais para ficar e que vai ser melhor para os dois separar e procurar para ser felizes, é um momento delicado, um momento de muita coragem para chegar nessa hora e falar e ter essa conversa.
Eu respondi recentemente aí numa dessas perguntas que foram feitas, assim, precisa de mais amor para separar do que para casar. Sabe por quê? E aqui é uma coisa interessante do divórcio. Se esse relacionamento não é integrado, aceito, se não tem gratidão, agradecimento pelo outro, a separação não vai dar certo. Uma pessoa perguntou, eu estou divorciada há tanto tempo e não consigo ter outro relacionamento. Sabe por quê? Porque tem mágoa. E por que tem mágoa? Porque acha que o outro deu de menos. É quando a pessoa dá demais. Aliás, eu vou fazer uma live sobre isso. Leis sistêmicas, leis invisíveis que mantêm o relacionamento. São as leis sistêmicas. Quando um dos dois dá demais, o outro que recebe mais tem raiva, tá? E essa raiva prende. Então, nesse momento da separação, é o momento de, às vezes, pedir ajuda para um amigo, para um terapeuta, fazer uma constelação do relacionamento para que seja uma finalização em amor. O ideal de um divórcio é alguém falar assim: olha, eu te amo tanto, que esse tempo que eu vivi com você foi tão bom para mim, que eu não preciso mais estar com você. Eu não preciso mais saber de você, não preciso mais ter a sua presença física. Porque aquilo que nós podíamos trocar, já foi trocado. Então, eu libero você para seguir a sua vida. Eu libero você para você ser você mesmo. E eu me libero de você para seguir o meu destino. Isso é lindo. É assim que o divórcio termina. Como eu disse desde o começo, não é fácil. Não é fácil. Eu mesmo passei já por 2 divórcios. O primeiro divórcio foi... Eu tinha 5 anos de casado e ela chegou na mesma conclusão, a gente chegou na mesma conclusão e não tínhamos filhos. Sentamos, aqui, essa panela é sua, essa frigideira é minha e pronto. Ok, você fica com esse carro e acabou. Então foi muito tranquilo, foi muito, assim, foi amigável, tanto assim que a gente continuou convivendo nos próximos 2 anos depois desse divórcio, eu convivia com ela, de boa e foi tranquilo. Depois ela seguiu a vida dela e eu segui a minha vida, né? O segundo casamento já durou 18 anos, foi um pouquinho mais complicado, porque por uma série de questões, né? Porque envolvia muitas questões. E agora estou vivendo esse meu 3º casamento e nós estamos juntos já há mais de 7 anos e tá indo, temos uma filha e é uma nova realidade, né? Então, se eu tivesse tido o conhecimento, a ajuda que eu dou hoje para as pessoas, com o conhecimento que eu tenho hoje, há um tempo atrás, há 7, 8 anos atrás, eu não estaria passando por muita coisa. Muito bem, agora eu vou voltar e abrir aqui os comentários e vou abrir para as perguntas. Muito bem, Caio, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Pergunta dos stories. Tive que ceder ao divórcio e está difícil aceitar e deixar ir. É por isso que eu não tenho outro relacionamento? Bom, tive que ceder ao divórcio já é uma afirmação forte. Quando uma pessoa pede e o outro não quer, normalmente esse que não quer, ou ele deu demais, ou ele recebeu demais. Quem dá demais, o outro não tem como devolver, o outro devolve com raiva. Quem recebeu demais, sente raiva do outro e a raiva prende, tá? Então, essa pergunta aí, e está difícil aceitar. Bom, se é difícil aceitar o quê? Que fechou o ciclo?
Repete comigo, você que está assistindo. Escreve também assim: o meu casamento vai chegar ao fim um dia. Escreve aí: meu casamento vai terminar. Eu falo isso para minha esposa: nosso casamento um dia vai terminar. Por que vai terminar? Vai terminar, porque tudo termina. Pode ser que seja no último dia de vida, ou pode ser que não, porque vai terminar. É um ciclo. As pessoas ficam juntas por um propósito, por um tempo. Tá? Então, não aceitar o término de uma relação é se prender ao passado. E o passado já passou. É isso. Aí, obrigado, Ricardo. O meu casamento vai terminar um dia. Ponto. Tá? Então, aproveita a jornada. Aproveita enquanto está junto. Senta na janelinha e desfruta. É isso, Fabiola. Vai terminar. Pô, vai terminar que nem uma comida gostosa, aquela sobremesa gostosa que você vai comendo, né? Eu lembro que quando eu era pequeno tinha aqueles Yakult, que passava a pessoa na rua, lá em Presidente Prudente, uma senhora tocando uma cornetinha lá, e ele a comprava, e eu furava com um palitinho de dente bem fininho, sabe por quê? Para demorar bastante, para não acabar nunca. Olha lá, a Mari falou: o meu já terminou. Pode ser que terminou. Né? Estou no meu segundo casamento e agradeço por já entender. O meu casamento vai terminar um dia. Claro! Então aproveita. O meu já terminou 16 anos. Ótimo. Ok? O ciclo terminou. Elisângela. Né? Vanessa, quando você diz que o relacionamento é autoconhecimento, me pergunto se quem não quer se conhecer, se está pronto para se relacionar. Vanessa, não existe quem não quer se conhecer. Porque faz parte da essência do ser humano. É como uma árvore. Eu vou falar que uma planta não vai crescer. É próprio dela crescer. É próprio do ser humano expandir a consciência. Nós estamos nessa vivência terrestre para expandir a nossa consciência. Então, Vanessa, estamos vivos, sim. Por quê? Queremos conhecer mais. Por quê? Para ter mais vida mais leve, mais gostosa, mais prazer, mais tudo. Isso é autoconhecimento. Quem não quer mais autoconhecimento está morto, está morrendo. Tá? Aproveitando muito, excelente. Graziela, acho que recebi demais e queria ter dado também, mas não sabia lidar com relacionamento no dia a dia. As coisas não conseguia compreender e fazer tudo certo. Tenho uma filha de 4 anos e acho difícil. Sim. Então, Graziela, parabéns por você reconhecer que você recebeu demais. Então, uma maneira que você tem é dar a mais agora, abrir mão de mais agora, porque daí você vai se equalizar dentro de você. E isso é importante para que haja uma separação e você consiga ser feliz e ele também consiga ser feliz, tá? Rosana, o meu tem 32 anos e está começando. Tá praticamente em lua de mel, né, Rosana? Que lindo! Então é uma arte. Manter um relacionamento aceso é uma arte. Parabéns. Graziela, tenho muita mágoa. Quem tem mágoa é porque recebeu demais. Dá uma olhada nisso aí. Diane. O meu casamento de 32 anos acabou e para mim foi mais tranquilo do que para ele. Busco mais me conhecer para fazer melhor no meu próximo relacionamento. Ok. A questão é a seguinte, um casamento, atenção. Um casamento não termina quando se assina um divórcio. Um casamento termina quando você solta a corda. Assim como você não nasce quando corta o cordão umbilical. Você nasce quando você se desvincula da sua mãe. Tá? Então, um casamento ele pode chegar ao fim e um dos dois continuar ligado ao outro, com mágoa. A mágoa prende e a mágoa é um sentimento a ser trabalhado, sim. É um dos sentimentos que a gente trabalho muito nos meus cursos. A raiva do outro. Normalmente são aqueles que receberam a mais. Luciana, o meu já terminou há 10 anos, mas ele tem raiva e não quer conviver com as suas filhas. 2 correções. Então, as filhas não são dele, são de vocês. São nossas filhas. Você não teria filha sozinha. E segundo, se ele tem raiva, é uma opção. Se ele não quer conviver, também é uma opção. Né? O amor do pai vai continuar lá longe da forma que ele tem para dar. E isso tem mais a ver com vocês dois, a forma como vocês terminaram, né?
E se ele tem raiva, é provável que você tenha dado demais. E se você deu demais, isso tira força do casamento. Márcia, estou divorciada, mas não sinto que recebi demais. Pelo contrário, acho que dei demais. Pode ser assim ou estou equivocado? É muito difícil a gente saber quem dá demais e quem recebe demais. Porque os dois normalmente acham que deram demais, tá? Então, isso precisa fazer uma vivência. A gente faz um exercício de constelação e é possível você saber, Márcia, se você deu demais ou se você recebeu demais. Mas precisa estar muito disponível para reconhecer isso, porque chegar numa verdade dessa não é fácil. Tá bom? Integrative Life System. No primeiro já acabou, o segundo fiquei viúva e o terceiro também viúva e atualmente sozinha, mas quero um. Yes! Sim, porque os casamentos se sucedem. Então as pessoas podem ter esse negócio de o que Deus uniu. Deus não une ninguém. Deus coloca as pessoas juntas, as pessoas se unem. É a opção das pessoas. Quem sente o tesão ali são duas pessoas. Deus não sente tesão, não dá tesão para ligar entre duas pessoas, viu? Então, tirando os aspectos religiosos, são duas pessoas que exercitam a arte de manter um casamento, se manter juntos. Meus relacionamentos não duram mais de 2 anos, e isso antes e pós-casamento. Então, tem alguma coisa aí que está impedindo você, Vanessa, de ter relacionamentos longos, né? E isso, sabe onde está? Está no passado. E eu vou até te falar, está na relação sua com a sua mãe e com seu pai. Outra pergunta nos stories. Por que é mais difícil quando o homem quer se separar? Porque a mulher, quando a mulher faz a escolha de separar, fica mais fácil. Agora, quando o homem escolhe, a mulher não aceita. É mais difícil a mulher aceitar uma separação, porque ela sente que deu a mais e ela vai querer, né? Vamos lá. Pergunta: 37 anos, casamento de parceria, 3 anos, marido com depressão. Separei e ele com muita raiva de mim. Bom, quando um homem tem depressão, ele está preso à mãe dele. E aí o casamento perde força mesmo. Então, ele tem que trabalhar isso com ele. Agora, quando esse homem projetou na mulher o papel de mãe dele, e essa mãe abandona, ele vive o abandono que ele teve da mãe. E aí ele fica com raiva. Não de você, viu, que você fez a pergunta. A raiva dele é da mãe dele, que não ficou com ele do jeito que ele queria. E essa raiva é dele, e esse problema é dele. Outra pergunta aqui dos stories. Como dar segunda chance no relacionamento? Muito bem. Primeiro, entendendo qual que é a sua maior necessidade emocional. Segundo, o que foi que fez você ficar com o último relacionamento? Qual foram as dificuldades que você teve no último relacionamento? E o que fez você se separar do último relacionamento? Se você souber isso é um trabalho terapêutico, dificilmente você vai chegar sozinho a isso, sim, na meditação. Se você chegar nesse trabalho, você vai poder se abrir para um novo relacionamento. Por isso que eu criei justamente a imersão Relacionare, para dar a pessoas como você uma chance de um novo relacionamento e ser feliz. Por que é tão difícil ter um novo relacionamento após o divórcio? Sabe por quê? Porque você compara. Porque você compara o que você fez que deu certo. Porque você compara o que você fez que deu errado. Porque você compara esse homem novo com um relacionamento anterior. Porque você vai buscar uma perfeição de homem, ou seja, uma coisa que não existe. Um homem ideal, que não tenha defeitos. O homem ideal que não tem defeitos é um homem que é igual à sua mãe. Então, o nível de exigência seu, quem fez a pergunta, está elevado, muito elevado. Hora de você olhar também para o espelho e ver quais são as suas limitações, tá? Você tem defeitos, você tem qualidades. E as pessoas que vão se aproximar de você têm defeitos e têm qualidades. Os seus defeitos não são menores que o defeito dos outros.
E as suas qualidades não são maiores que as qualidades dos outros. Eles apenas são diferentes. O que você tem que se abrir é para pessoas que têm interesses comuns e que tornem sua vida mais gostosa. Sei lá, os dois gostam de andar de bicicleta. Ok, você é atleta de bicicleta. Os dois gostam de fazer camping, caminhada. Ok, fazer. E aí, ter interesses em comuns. O que faço quando não paro de pensar no meu ex-namoro hoje? Bom, eu respondi essa pergunta já nos stories, né? Fiz uma resposta. Porque não houve ainda a separação. Não conseguiu abrir mão dentro da pessoa, deixar ela ir. E não se liberou para seguir a vida. Então o laço que prende é mágoa e raiva pode estar prendendo essas duas pessoas. Não são bons sentimentos para aprender. Então, se a pessoa namora hoje, mas não consegue estar bem. A Carla perguntou, o que é receber demais? Bom, é quando o outro dá demais. Por exemplo, uma esposa engravida e o homem está trabalhando. Quando ela chega na licença maternidade dela, ela fala assim, eu vou pedir demissão do meu trabalho e eu vou cuidar da criança. Nesse instante, ela está dando demais, porque ela está abrindo mão de um ganho financeiro em prol de algo que é dos dois. Então, e este homem vai, às vezes, progredir. Aí ele chega presidente da empresa e ela está em casa. Mas ele só chegou a presidente da empresa porque ela está cuidando da criança. Então, ela deu a mais. Isso é dar a mais, é abrir mão para o outro de algo que vai beneficiar os dois. Outro exemplo, um homem já é formado, é mais velho que a mulher quer estudar, ele paga a faculdade para ela. Ela estuda, faz faculdade, ela se forma. Quando ela se forma, o que ela faz? Vai embora. Ela recebeu a mais e acabou não conseguindo devolver para ele. Então, é por isso que eu aconselho sempre os casais a casarem com separação total de bens. É muito mais claro tudo, fica tudo muito mais claro. Aline perguntou, sou casada há 17 anos, tenho filhos, mas ainda sonho e penso muito no meu ex. Como esquecer? Aline, tem que ver o que esse seu ex deu para você, que foi tão importante assim. Quem ele representou? Com que tipo de amor, que tipo de questão ele deu para você, tá? E aí, isso que ele te deu para você é muito importante. Ainda não terminou, não encerrou o ciclo. Sabe como eu dei um exemplo dos aplicativos no celular? Tem vários, o aplicativo dele está aberto ainda, não foi fechado. Então tem que ver o que nessa pessoa, talvez para você fazer uma despedida, um divórcio energético. No meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo sobre divórcio energético. Vai lá, assiste. E você talvez te ajude. Graziella, esse exemplo foi justamente o que aconteceu comigo, mas ele não conseguiu prosperar e separamos. E eu fiquei com raiva dele ter me deixado. Sim, porque você deu demais. Então, se você deu demais, você optou por dar demais. O seu ganho foi sentir que você estava dando a mais, Graziella. Então, não tem o que fazer. Ele não te obrigou a nada. Elisângela, meu caso, Dalina, meu caso. Nossa, quanta gente fala do meu caso aqui. Márcia, tenho consciência que meu casamento chegou ao fim por falta de concordância. Não. Duas pessoas nunca concordam. Um pode até ceder, tá? Mas são sempre diferentes. Pode concordar em algumas coisas. Valores que não abro mão, por exemplo. Me sinto aliviada, mas ainda presa. Meu pai faleceu quando minha mãe estava grávida. Então, bom, Márcia, muita coisa aí, mas acho que ainda tem coisa para ser trabalhada, porque se vocês ainda de alguma maneira estão ligados, tem coisa a ser trabalhada. A pessoa ideal é parecida com a mãe? Sim, Ricardo. É muito parecida com a mãe, tá? Fabiola, quem educa são os pais ou a gente
paga o próprio estudo. A responsabilidade, o cuidado da criança, ele é maior da mãe nos primeiros anos, é natural, porque a mãe que cuida, a mãe que amamenta, é coisa do feminino, trocar de roupa, dar banho, fazer comida. Mas, depois de 7 aos 15 anos, a função maior é do pai. Eu aconselho os pais a levarem os filhos para a escola, porque está tirando de casa, levando para o mundo, é o pai. É o pai que tem que acordar a criança de manhã. É o pai que tem que botar a criança para escovar o dente, para tomar banho, porque são rotinas. Tem função paterna e tem função materna. Essas são complementários. E nisso precisa ter muito entendimento entre este homem e esta mulher que exerce a função de pai e de mãe. Não é um pai e uma mãe, não. É um homem e uma mulher que exerce funções. Um abraço, obrigado pela presença e até amanhã.